A gente vai falar aqui sobre as eleições e especialmente sobre o voto dos evangélicos. Para onde caminha a Igreja Universal do Reino de Deus nas eleições? A gente vai falar sobre isso com Gilberto Nascimento, repórter de política, religião e direitos humanos. Ele escreve para o Intercept, BBC de Londres e o UOL, autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma biografia da Igreja Universal da Companhia das Letras. Ele foi oficial de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Com prazer que eu te cumprimento e te recebo aqui. Gilberto Nascimento, bom dia. Olá, Marilu, bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando aqui a Rede Brasil Atual. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigada, a gente que agradece, viu, de você estar aqui, Gilberto. Mas vamos lá falando aqui sobre a tua reportagem, né, assim, recente pelo menos, né, dos últimos dias, com o seguinte título: O Jogo Duplo da Universal, uma reportagem do Intercept Brasil, né, onde religiosos te contaram, né, Gilberto, que o Edir Macedo se prepara para o desembarque da candidatura Bolsonaro. E não apoio oficial da igreja, mas no segundo turno os bispos serão liberados para votar em Lula, segundo esses religiosos, né? Ou seja, não é novidade que o Edir Macedo pule do barco quando candidatura que está apoiando está naufragando, e isso aconteceu em outras eleições também, né, Gilberto? Conta para gente. Olha, então, oficialmente, e neste exato momento, a Igreja Universal apoia o presidente Jair Bolsonaro. Tem até o candidato bolsonarista, inclusive é governador de São Paulo, é candidato pelo Republicanos, o partido ligado à igreja. Então, oficialmente, eles estão com o Bolsonaro. Um acordo desde a campanha de 2018, né, que o Edir Macedo aderiu à candidatura do Bolsonaro, embora, né, como lembro nessa última reportagem, o candidato a presidente da República em 2018, do Edir Macedo e da Igreja Universal, era o Geraldo Alckmin. E quando ele viu que a candidatura do Alckmin não estava embalando, né, o Alckmin estava patinando nas pesquisas, ele não pensou duas vezes e abandonou o Geraldo Alckmin às vésperas do primeiro turno. Então, quer dizer, aquilo que ele já fez em 2018 poderá fazer novamente, segundo várias pessoas ligadas à igreja, ex-pastores, pessoas que estão lá dentro e pessoas também que acompanham, né, o passo a passo, o dia a dia aí da Universal, que estudam também o comportamento da igreja. Já há tempos eu venho recebendo informações de que, apesar do apoio oficial, já existe dentro da igreja bispos e pastores que vêm apoiando, embora sem assumir, sem revelar e sem poder aparecer, que já vêm apoiando a candidatura do Lula e do PT, principalmente no Rio de Janeiro, né? Uhum. Agora, Gilberto, exatamente essa questão do jogo duplo, né? Esse jogo duplo tem aí por trás os interesses comerciais, ou seja, ele também não quer, como você diz aqui na sua reportagem, né, o Edir Macedo, ele não quer perder as verbas publicitárias da Record, né, vindas aí exatamente do governo federal, não é isso? Sim, sim. Por exemplo, a igreja negou veementemente, né, que estaria fazendo jogo duplo, que estaria apanhando. Na própria reportagem, antes da publicação, a gente colocou ali a posição da igreja. É lógico, o apoio, né, ao Edir Macedo, embora as pautas, né, desses grupos evangélicos ativistas conservadores e a pauta bolsonarista, ela tem até muitas semelhanças, né, muitas afinidades e muitas propostas em comum. Mas não era isso que pautava a decisão política assim, da Igreja Universal, como na verdade nunca foi. Tanto que eles poderiam até gostar muito mais do Bolsonaro, mas o candidato naquele momento era o Alckmin, porque o Edir Macedo apostava na repetição da polarização PT e PSDB, né?
Então, como eu conto também na reportagem, ele nunca aposta em cavalo perdedor, né? Então, naquele momento, havia feito a opção pelo PSDB e depois mudou. A pauta, o apoio se deu também em torno de muitas discussões concretas de reivindicações como anistia às dívidas das igrejas, né? Que as igrejas não pagam impostos, são isentas de impostos, mas muitas igrejas no Brasil, muitas, né, de denominações diversas, elas utilizavam, às vezes, ou realizavam operações financeiras com pretexto de que seriam atividades religiosas e não eram, né? Muitas chegavam a simular pagamentos para bispos, pastores e tal. Então, elas acabaram sofrendo multas milionárias da Receita Federal. Eu não vou lembrar os valores de cada uma específica, mas algumas deviam 300 milhões, outras 700 milhões, e várias igrejas, como a Universal, a Mundial, a Internacional da Graça. E uma das negociações, aí, um dos pontos para definir o apoio ao Bolsonaro era a anistia dessas dívidas. E o Bolsonaro já liberou, conseguiu reduzir várias, e outras ficaram aí a serem estudadas ou a tentar uma solução. Outra reivindicação eram verbas publicitárias para as emissoras religiosas também. Então, não era um apoio de graça. Então, você apoiar oficialmente e na prática estar fazendo outra coisa não seria bem visto. Então, esse apoio não foi assumido e provavelmente também não será. O que um bispo disse e várias outras pessoas da igreja vem repetindo é que no segundo turno, confirmando-se uma vitória do Lula no primeiro turno, no segundo o Edir Macedo liberaria uma parte da igreja para apoiar ou fazer campanha ao Lula. Na verdade, na prática, isso hoje já acontece. As informações que eu tenho é que há bispos que têm mandato parlamentar, que têm liderança expressiva dentro da igreja, já estariam apoiando o Lula. Estaria ocorrendo também dentro da igreja uma divisão. O Renato Cardoso, que é o genro do Edir Macedo, casado com a filha dele, o segundo homem na hierarquia da igreja, que seria um defensor mais intransigente assim da candidatura Bolsonaro, embora dentro da igreja outros bispos não concordassem tanto com isso, mas também não se opusessem oficialmente às determinações da cúpula, né? Exato, você coloca até na sua reportagem, né, exatamente o que o ex-deputado federal, né, o bispo Rodrigues, né, que é homem de confiança do Edir Macedo, o que ele também é bem ligado, né, exatamente a ala, no caso petista, ele tem trânsito, acho que melhor assim, né, ele tem trânsito entre petistas, é isso? Ele era uma figura, como eu contei também na reportagem, que estava sumida, desaparecida, mas ele é um dos praticamente fundadores da Igreja Universal, ao lado do Edir Macedo, um dos nomes mais antigos da igreja e das pessoas mais próximas a ele. Ele se envolveu em alguns escândalos, né, no escândalo do sanguessuga, do mensalão, acabou preso até, e por isso que ele foi afastado. Oficialmente ele está afastado da igreja, mas na prática nunca deixou de dar expediente lá. E ele foi o coordenador político da igreja durante muitos anos, inclusive durante os quase 14 anos das gestões petistas, né, do Lula e da Dilma, era ele que estava à frente, ele era o homem da política na igreja, era deputado federal, ele tinha um poder imenso. Ele foi a pessoa que articulou o PL já na candidatura, quando o Lula concorreu em 2002, o José Alencar foi o vice, o José Alencar concorreu pelo PL e o Rodrigues era o grande articulador ali, né? E o PL é o mesmo PL hoje do Valdemar Costa Neto, que tinha sumido um pouco, desaparecido e acabou
acabou voltando com outra cara, com outra roupagem, né? E o PL, já naquela época, era o partido que abrigava os parlamentares da Igreja Universal. E depois, na segunda candidatura do Lula também, o Zé Alencar concorre pelo PRB. Muitas vezes a gente não lembrava desses detalhes, né? E o PRB era o partido que se originou no Republicanos, o partido hoje ligado à Igreja Universal. E o Rodrigues era o grande articulador político, né? E aí as informações que eu tenho é que agora ele estaria atuando no bastidores aí e propondo, né, a candidatura ao Lula em oposição ao que pretende o Renato Cardoso, que é o genro do Edir Macedo. Não sei se está confusa a história, acho que não, né? Não, tô super atenta aqui, tô acompanhando direitinho, tenho certeza aqui que os nossos teleouvintes também. E, Gilberto, tem o Márcio Líbano, né, que é o presidente da Associação de Ministros Evangélicos Interdenominacionais, amei, é difícil até falar, ele estava dizendo o seguinte, né, na tua reportagem, que o Edir Macedo é o centrão, não é isso? Então, não importa, né, quem esteja no poder, mas sim existe essa ideia, né, de que tem que estar com quem vença, né? E é isso que ele está falando. E ele diz que essa é a política, né, da igreja, né? Enfim, como a gente estava falando já desde o início. Agora, como é que você vê também o fato, né? Você estava falando a respeito das dívidas das igrejas, né? Que o Bolsonaro aí já aliviou aí para o lado dessas igrejas evangélicas ligadas ao Edir Macedo e enfim, nessa linha, né, de fé, entre aspas, ou com aspas para quem acredita, né? Como é que você vê o fato, enfim, de ter esse interesse, né? Por exemplo, a TV Record, ele está preocupado, por isso a questão do jogo duplo é o título da tua reportagem. O fato da emissora, né? Uma emissora é uma concessão pública, né? Deveria cumprir uma função social, mas nitidamente, olha, só pau em cima do Lula, não é? Por enquanto, e exatamente essa barganha, né? Bom, então, se der verba, tudo bem, fica tudo certo. Como é que você vê essa questão, né, da gente lidar com a questão do meio de comunicação e todos esses interesses e, pior, né, junto com uma igreja, né? Essa questão que você está colocando não envolve só a questão de uma igreja especificamente, né? No caso da TV Record, até os outros proprietários de emissoras questionam isso, esse privilégio, ou essas benesses, ou esses benefícios, na verdade, que a Universal, que a Record, por exemplo, acaba possuindo, e gerando até uma competição desigual com as outras emissoras. A Universal, por exemplo, até no livro que eu escrevi, O Reino, que fala sobre a história da Igreja Universal, eu mostrei lá os valores que eram os que a gente teve acesso de alguns anos anteriores. A Igreja Universal despeja ao ano cerca de 600 milhões na TV Record, na compra de horários da madrugada, de horário noturno, de horário até considerado morto, né? O que teria pouco valor. Agora, não se questiona isso, embora seja um negócio do Edir Macedo para o Edir Macedo, né? É a igreja dele colocando dinheiro na TV dele, que está em nome dele. Isso é legal? Isso é correto? Não sei, cabe às autoridades falar ou questionar ou investigar. O valor pago é correto? Também não sei. Agora, é uma competição desigual. Você tem uma emissora, né, de uma igreja que recolhe dízimos e ofertas, e esses valores eles deveriam ser usados para as atividades religiosas, embora, claro, tenha uma alegação aí, né? Nós estamos comprando o horário para poder divulgar a nossa mensagem para chegar aos fiéis, etc, etc. Agora, você precisa ver se está tudo sendo feito da maneira correta. Agora, quanto às emissoras de maneira geral, ela é uma concessão pública, elas todas deveriam
né, está exercendo uma atividade pública com compromissos e etc. E nem todas, ou a grande maioria, faz, na verdade, o que bem entende e defende quem tem interesse e defende quem satisfaz os seus desejos políticos, econômicos e etc. E nada acontece. Por exemplo, como você falou, a TV é uma concessão pública, rádios e TVs, né, são uma concessão pública, mas todos, a partir do momento que obtêm, tratam como uma propriedade de si próprio e vendem para quem entender, passam de um para outro e tudo bem, tudo bem. Nunca, alguns nós, né, nós somos jornalistas e temos vários companheiros que atuam, que procuram discutir essa questão, essa situação, mas infelizmente a sociedade pouca importância ou pouca bola deu até hoje para esse tema. A informação é um direito da população, né? A informação correta, precisa, como é um direito à saúde, à moradia, à educação, mas nessa questão do direito à comunicação é uma discussão que está há anos-luz ainda de ser debatida ou discutida da maneira como deveria. Né? Eles tratam como se fossem propriedade. E o Edir Macedo, por exemplo, foi comprando emissoras ao longo do tempo pelo país. O Grupo Record tem 20 outras emissoras próprias. Eles foram comprando, como compraram emissoras de rádio e TV lá do Rio Grande do Sul, que eram o Grupo Calda Júnior, se não estiver errando o nome agora, que eram de famílias tradicionais, de políticos. Tá? Aliás, os meios de comunicação no Brasil são propriedades, os grandes meios de comunicação, de famílias. E pelo norte e nordeste do país, famílias que detêm o poder político local, que são donos da maioria das terras nos estados, e controlam a comunicação, a política. Nossa, é uma discussão longa. É longa. Só que a gente já está no finalzinho aqui, Roberto. Eu quero muito colocar um ponto aqui que você destacou na sua reportagem, que eu achei bastante interessante. Como é que se explica, né, para os fiéis essas narrativas contraditórias, né? Então, o Edir Macedo já chamou o Lula de demônio, de Satanás, enfim, apoiou o Fernando Collor, depois voltou atrás, né? Enfim, dando justificativos também através dessa questão toda de demônio. Queria que você explicasse, né, como é que ele se sai, né, o Edir Macedo, nessas questões. Então, nessa reportagem também eu ouvi, né, a avaliação, a opinião de alguns cientistas da religião, teólogos, o Fábio Pi, por exemplo, que é professor da Universidade lá do Norte Fluminense, o Leonildo Silveira Campos, que foi professor, coordenador lá da pós-graduação do Mackenzie, da Metodista, e ambos falaram aquilo que eu também acho e sempre achei. Na verdade, eles não veem problema nenhum. Você encontra ali uma desculpa qualquer e coloca. Não que o povo seja bobo ou, não vai, ou é enganado facilmente, mas acha-se sempre uma desculpa. No caso do Collor, por exemplo, a Igreja Universal, na campanha de 1989, fez uma campanha fervorosa assim, apoio ao Collor, depois negociou com o Collor a concessão da TV Record, porque eles haviam acabado de comprar, mas precisavam obter a concessão, e depois, quando o Collor se envolve em corrupção e sofre impeachment, aí usou-se a mesma acusação que se fazia ao Lula, que foi coisa do demônio, que ele começou a fazer feitiçarias e se envolver com coisas do mal lá na casa da Dinda, então não merece mais o nosso apoio. Agora, o Lula e o PT foram chamados de demônio, de Satanás a vida toda. Quando o Lula virou presidente ou teve a chance de se tornar presidente, eles passaram a apoiar, conviveram 14 anos muito bem com o Lula e com a Dilma, nenhuma igreja foi fechada, nenhum evangélico foi perseguido. E agora, quando a Dilma teve problemas políticos também, eles a abandonaram, aderiram ao Temer, depois ao Bolsonaro. Então, o que eu mostrei na reportagem é esse jogo. E ele é um centrão mesmo, como o Márcio Líbano, evangélico,
próximo, né, que trabalhou em muitas campanhas do Crivella e tal, falou ali, a estratégia é sempre estar com o poder, seja quem for e que momento for, e com quem eles possam negociar suas reivindicações, seus pedidos. Então, é mais um probleminha aí para o Lula também, quando ele ganhar a eleição, para ver como resolver. Gilberto, bom, a gente já chegou aqui no tempo esgotado, a gente agradece demais aqui a sua participação, forte abraço, viu? Parabéns aí por suas reportagens, para quem não sabe, o Giba aqui, ele já ganhou vários prêmios, mais de 10 prêmios, Vladimir Herzog, Ayrton Senna, Simão Bolívar do Parlamento Latino-Americano, enfim, vários outros prêmios. Muito obrigada, Gilberto. Não tanto quanto a Marilu. Para com não isso. Tanto quanto a Marilu. Um beijo, Gilberto. Até mais. Tchau, querido. Um abraço. Beijo, obrigado. Obrigado pelo convite, pela lembrança. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Gilberto Nascimento, repórter de política, religião e direitos humanos, escreve para o Intercept, BBC e UOL, autor do livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma biografia da Igreja Universal, e foi oficial de comunicação do Unicef. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.